Posição de líder, bancada do PRD. Vereador Lucas Dio, então, na tribuna. Obrigado, presidente. Nobres colegas. Olha, os debates estão acirrados hoje, mas dizer que o momento eleitoral e a campanha eleitoral que está logo ali na frente, ela traz um componente bem interessante, principalmente para os debates no Legislativo, que é a união dos extremos, né? Que começam, se juntam para fazer críticas contundentes e o olhar muda, né? E fica tudo é ruim, tudo nada presta, é tudo incompetência, nada está certo. Claro, isso faz parte do momento e a gente se entende, mas o que a gente vê é uma situação realmente muito difícil financeira do município, mas um governo comprometido com a nossa cidade, com diversas obras acontecendo, e isso causa irritação, né, de quem quer fazer a crítica. Tive aqui um vereador que me antecedeu, antes o vereador Lucas Carenhato fez uma crítica muito forte, e eu acho que quando a gente faz as críticas, a gente tem que procurar fazer essas críticas, mas não tentar jogar a população e servidores contra vereadores ou contra o governo. Enfim, eu acho que se existe um problema, a gente tem que procurar a solução. E eu acho que esse governo procurou solucionar diversos problemas que, inclusive, foram gerados em gestões passadas. E se a gente tem que ver quem está fazendo hoje, tentando procurar solucionar esses problemas, né, não deve ser criticado. Enfim, quem criou o problema. Né? Então tem que se verificar, se é para fazer uma verificação, se olha aonde foi gerado o problema e quem está tentando resolver. Eu fui um crítico muito severo do governo Guerra, e na defesa do movimento comunitário, na defesa dos clubes de mães, na defesa das escolas de samba, procuramos defender essa parte do comunitarismo, mas tem que dizer que o governo Guerra ele fez uma previsão muito acertada, quando ele disse que a partir de maio de 2023 ficaria muito difícil governar essa cidade, porque nós não teríamos mais um orçamento que você teve, e a máquina ia estar completamente comprometida. E dentro desta previsão isso realmente aconteceu. E se não tivesse tido tomadas medidas, que são medidas enérgicas e medidas que às vezes são impopulares, mas tendo a coragem de enfrentar essas medidas, e esta casa enfrentou. Eu não estava aqui em 2022, mas os vereadores votaram e com muita coragem, mesmo enfrentando uma forte oposição, mas essas medidas, às vezes impopulares, são medidas, né, um remédio amargo que deve ser tomado para fazer o enfrentamento dos problemas financeiros que a cidade hoje. E respeitar o servidor é pagar em dia. Então, se hoje o servidor está recebendo em dia, é porque foram tomadas lá atrás medidas acertadas para isso. Então, queria fazer esse registro. E tomara que esse momento eleitoral não contamine um debate que é um debate muito sério, que a gente deve enfrentar, e de forma muito responsável. E não agora, nesse momento, começar a se atirar e dizer que tudo é ruim, tudo é uma porcaria, nada funciona e tudo é ruim. No que tange à Universidade Federal, aqui fazer um registro, essa é uma luta de longa data. E agora as coisas começam a acontecer. E isso aqui não é fazer defesa ao governo federal que está, é simplesmente dizer que estão sendo várias forças vivas da sociedade, inclusive esta Câmara de Vereadores, que também luta há mais de 40 anos para que isso saia. E agora tem uma sinalização de sair. Então, a dizer agora que nada funciona, que nada também não confere com a verdade dos fatos. Isso agora as coisas vão começar a acontecer também, e nós estamos no momento oportuno para que isso aconteça. Então, muita calma nessa hora, né? Vamos baixar as armas, e aquilo que é bom para a cidade, vamos lutar e vamos unir forças. O professor Zanquim tem uma frase muito interessante, que é o uso da sinergia.
No momento que é oportuno, que todos se unam para que as coisas aconteçam. Quer seja de direita, de esquerda, mas sempre vamos olhar para frente. Mas aqui eu ocupei já um tempo aqui, na realidade o tema, metade do meu tempo que eu iria falar sobre um outro tema, um tema importante também, que era sobre a doação de sangue. E é um tema que os órgãos, principalmente bancos de sangue, Hemocentro e o Hemovita, nos solicitaram para falar sobre esta campanha de doação de sangue. Dizer que a doação de sangue é um ato vital que salva vidas. Cada doação pode beneficiar até 4 pessoas, ajudando em cirurgias, em tratamento de doenças crônicas e emergenciais. A demanda por sangue é constante e muitas vezes supera a oferta disponível. E estes órgãos estão precisando de doação de sangue e doação de plaquetas. Porque para ser um doador é necessário estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter entre 18 e 69 anos, entre outros requisitos. E é importante também não estar acometido com alguma doença, principalmente nessa época do ano a gripe, né? A gripe impede a doação de sangue, né? Ter tido repouso e ter se alimentado antes da doação, né? Algumas condições impedem a doação de sangue, como o uso de álcool, o uso de drogas. A mulher grávida também não pode fazer essa doação. Ter tatuagens, piercings feitos recentemente. Esses critérios são essenciais para garantir a segurança do doador e do receptor. O processo de doação ele é rápido, né? Então leva em torno de 30 a 40 minutos e envolve um cadastro e triagem. Então estes órgãos estão solicitando porque está tendo uma falta na cidade de sangue. E é importante que se faça a doação reiterada, né? Todos os meses tenha, para se ter um estoque disponível, né? E não simplesmente todos irem doar num momento, num só momento. Então é importante que a gente faça essas doações, porque quando a gente vai ver, nem todo mundo pode doar, né? Então tem essas, né? O cara de repente está com a pressão arterial alterada, não pode fazer a doação, está gripado, não pode fazer a doação. Então o número de doadores vai diminuindo. E no inverno diminui bastante. Então a gente pede atenção, quem tem condições que possa fazer essas doações, se dirijam então a estes centros. Aqui em Caxias, né, nós temos, então é importante dizer, o Hemovita, né, que é localizado em Caxias do Sul, né, que opera ali na rua Sinimbu 520, no 6º andar, oferece um belo serviço, né, garantindo que haja sangue disponível para quem precisa. O Hemocentro Regional, né, que é localizado ali junto à UPA Central, né? Então, importante, né, ver que eles têm a doação ali, pode ser feita das 8h15 da manhã até as 16 horas. Então, quem possa dirigir lá, né? Importante dizer que o Hemovita também, antes, ele não fecha ao meio-dia. Portanto, quem puder, né, eventualmente fazer essas doações, né, que pode ir no horário do meio-dia. E também o Banco de Sangue, que é localizado ali na rua Garibaldi, 476, no centro, né, também durante o horário comercial, né? Então, fazer essa conclamação à população que faça a doação de sangue e também dizer da importância da doação de plaquetas. A doação de plaquetas, inclusive, ajuda no tratamento da leucemia, no tratamento do câncer. Importante, a doação de plaquetas é crucial, né, para os pacientes que sofrem de doenças como a leucemia, anemia e outras condições que afetam, né, essa produção de plaquetas. As plaquetas, elas são componentes do sangue responsáveis pela coagulação e a sua falta pode levar a sangramentos graves. O processo de doação de plaquetas, ele também se assemelha ao de doação de sangue, contudo, ele leva um pouco mais de tempo, ele leva em torno de 1h10, mais ou menos, para se fazer toda o processo, né, de doação. Então, essa doação de plaquetas, diferentemente da doação de sangue, ela pode ser feita com mais frequência. O sangue tu pode doar só de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, conforme a condição de cada paciente. E a doação de plaqueta
pode ser feita a cada 15 dias, 15 a 20 dias. Então a gente conclama a população caxiense que se dirija a esses órgãos, quem tem condição, porque ser doador de sangue pode também ajudar a salvar vidas. Então a gente pede encarecidamente a todos os doadores que façam essa doação de sangue e de plaquetas. Obrigado, presidente. Obrigado.